Então vamos lá então, seja muito bem-vinda aí, minha querida aluna Heloísa, obrigado aí pela presença em mais uma Imagina. mentoria nossa aí da SpaceX. E eu vou usar esse conteúdo então para deixar gravado lá no YouTube para futura consulta de vocês e de quem mais precisar. Alguma objeção com esse tipo de uso? Não? Bom, beleza, então vamos começar. Você tem alguma dúvida do que você já fez? Não tem dúvida. Você fez, falou que acertou, ok. Ou você tem alguma dúvida? Se você tiver Não, alguma dúvida... eu tenho dúvida. Pô, legal, Eu, vamos lá. eu E tenho você uma me em fala aí. predicado, duas, que é a questão 7 e a 17. Questão 7 e a questão 17. Uhum. Tá, deixa eu abrir aqui o material. Então, a dúvida da Heloísa, então, assim, ó, em qual alternativa o termo destacado classifica-se como predicativo do sujeito? Beleza, predicativo do sujeito. Então a gente tem que ter em mente o seguinte: em quais condições eu tenho predicativo? A primeira ideia é essa. Em quais condições eu tenho predicativo? Eu tenho predicativo toda vez que eu tiver uma qualidade ligada a um substantivo através de um verbo de ligação. Aí eu vou ter predicativo. Uhum. E, claro, né? Se o verbo de ligação estiver presente, então a gente tem aquela frase que a gente já falou sobre o predicado, né? Então eu só tenho predicado nominal, e esse então seria o núcleo do predicado nominal, que é o predicativo. E nesse caso, claro, é o predicativo do sujeito, né? Porque eu não tenho objeto nessa frase, porque é o verbo de ligação. Só que eu posso ter predicativo do sujeito com verbo intransitivo. Tanto é que eram os tipos de PVN que nós tínhamos, né? Uhum. Então nós tínhamos PVN com verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Então é uma condição de ter o predicativo do sujeito. Eu tinha PVN com verbo transitivo direto mais objeto direto mais predicativo do sujeito. Então é a terceira forma de você ter o predicativo do sujeito, tá bom? Porque aí depois viria com o predicativo do objeto. Porque muitas vezes nessa questão, nesse tipo de questão, o aluno ele fica esperando o verbo de ligação. Ah, ele quer predicativo do sujeito, tem que achar o verbo de ligação. Não é bem assim, porque eu posso ter o predicativo do sujeito sem o verbo de ligação presente, né? E sim com o verbo de ligação implícito, que é o caso de PVN, tá bom? Mas vamos lá. Na letra A tá dizendo assim, ó, na literatura, às vezes, crianças tornam-se fadas. Beleza. Aqui eu tô tendo a seguinte situação, né? Eu tô vendo aqui fadas funcionando aqui para mim como um caracterizador, né? Caracterizador de crianças, tá bom? Então, esse camarada está atrelado ao substantivo crianças pelo verbo tornar-se, mas poderia ser o verbo ser, estar, permanecer, continuar, viver, tornar-se, né? Então aqui eu tenho certeza que esse camarada é um verbo de ligação. Opa, então agora eu tenho aquela frase. Se eu estou vendo o verbo de ligação, então eu só tenho predicado nominal. Então se eu fosse classificar o tipo de predicado que eu tenho aqui, eu tenho predicado nominal. Perfeito. Porém, quem é o núcleo do predicado nominal? O núcleo do predicado nominal é o predicativo, que nesse caso, fazendo referência ao núcleo do sujeito, é o predicativo do sujeito. Então, fadas aqui pra gente é classificado como predicativo do sujeito. E ele quer onde tenha o predicativo do sujeito, então letra A já tá bom pra gente aqui. Ok? Vamos ver a B. Aí eu fiquei em dúvida justamente na B, porque eu lembro que você tinha falado que depois do verbo, imediatamente após o verbo, ele vai ser predicativo, não vai? Por exemplo, Isso, mas aborrecidos ali? perfeito. O raciocínio está correto, porém ele é predicativo de quem? Por isso que eu falei pra você, tá? Predicativo é um termo geral. Predicativo é um caracterizador, é um qualificador que relaciona-se a um substantivo. Beleza. Só que esse substantivo está na função de sujeito? Se esse substantivo estiver na função de sujeito, show, ele vai ser predicativo do sujeito. Mas cuidado que esse substantivo pode estar relacionado ao núcleo do objeto. E aí ele vai ser o predicativo do objeto, tá? Entendi. E é o que está acontecendo aqui, ó. Esse aborrecidos, como você bem analisou, está imediatamente após o verbo. Eu tenho uma qualidade imediatamente após o verbo, só que essa qualidade agora fala de pais. Tanto é que dá pra gente perceber que a qualificação não está em cima do sujeito, por quê? Porque o sujeito é a moça, é ela, e aqui está com masculino plural.
Quem está no masculino plural? O núcleo do objeto direto. Então, esse aborrecido que você está vendo é o predicativo do objeto direto. Tudo bem? Entendi agora, senhor. Ok? Mas, realmente, você tem essa situação de ter esse núcleo imediatamente após o verbo, né? E aí, qualidade ali, a gente vai classificar como predicativo, ok? Tudo bem? Entendi agora. Senhor, Obrigada. Agora, vamos... pois não, Júlia. se nessa segunda opção, aborrecidos, tá explícito que tá se referindo aos pais. Mas se fosse, a moça encontrou aborrecida a sua mãe. Perfeito. Ele seria predicativo também porque está após o verbo. Essa é a nossa definição. Continuaria sendo predicativo, só que agora referente ao sujeito. Aí seria predicativo do sujeito. Mas não poderia ser a mãe que estava aborrecida? Mãe? É, que ela falou se fosse mãe ao invés de pais ali. Ah, entendi. Não, desculpa, eu pensei que estava relacionado ao sujeito. Não, beleza. Não, entendi. Se eu trocasse, mas aí eu gerei uma baita de uma ambiguidade, né? Tá? Aí, ó, vamos lá. Então, aproveitando esse ensejo aí, deixa eu abrir aqui meu... Vamos lá. A frase que nós tínhamos aí, repetem ela pra mim, por favor. A moça encontrou aborrecidos os seus pais. A moça encontrou aborrecidos, né? Isso. Aborrecidos os seus pais. Os seus pais. Beleza. Ok. Aqui, a gente vai entrar naquela situação... qual situação, né? De verificar que esse aborrecidos, pelo fato dele estar imediatamente, né? Após ali o meu verbo transitivo direto, que aqui eu tenho a presença de quem encontra alguém, quem encontra alguma coisa. E aí é claro que eu consigo observar que aqui eu estou falando dos pais. Depois a gente discute aquele exemplo que ela falou. Mas eu poderia ter essa oração escrita assim também, ó. A moça encontrou os seus pais aborrecidos. Então, mais uma vez, o que é que eu teria aqui? Opa, eu teria aqui o aborrecidos numa outra posição que é imediatamente após o núcleo do objeto. Mas veja que o aborrecido está falando dos pais, só que ele está imediatamente após o núcleo do objeto. Opa, aqui ele continua sendo para a gente um POD, né? Um predicativo do objeto direto, assim como aqui também ele foi classificado como POD, predicativo do objeto direto. Beleza, mas eu poderia ter essa frase escrita assim, ó. A moça encontrou os seus aborrecidos pais. E agora a gente observa que esse aborrecidos continua falando dos pais, só que agora ele está imediatamente antes do núcleo do objeto. Então aqui agora ele não vai ser mais POD, né? Ele não vai ser mais predicativo do objeto direto. Agora ele vai ser um adjunto adnominal. Lembram disso? E aí então, vamos para aquela questão que ela colocou. Como foi a frase que ela criou? A moça, né? Só trocando pais por mãe, né? Isso. A moça encontrou aborrecida A sua mãe. a sua mãe. Aqui, ó, eu caio nessa situação de que quem é que encontra-se aborrecida?
Então a moça encontrou a sua mãe e a sua mãe estava aborrecida. Eu tenho essa possibilidade. A moça encontrou a sua mãe, né? E quem estava aborrecida era a moça. Então aqui agora eu tenho essas duas possibilidades. Mesmo que eu coloque depois, tá? Mesmo que a frase seja: a moça encontrou a sua mãe aborrecida. Mesmo nessa situação, eu continuo podendo ter a ideia de que a mãe está aborrecida, assim como a moça. Então eu ainda tenho uma ambiguidade. Mas se essa frase fosse escrita assim, ó: a moça encontrou a sua aborrecida mãe. Aí aqui eu não tenho dúvida, tá? A única pessoa que está aborrecida nessa história é a mãe. Porque aqui passa a ser um adjunto adnominal. Ah, mas eu quero que a moça seja aborrecida. A moça aborrecida encontrou a sua mãe, tá vendo? Aí aqui, ó, seria também um adjunto adnominal, no caso, relacionado aí à moça. Deu para entender isso aí? Sim. Belezinha? Tranquilidade? Uhum. Então, o que acontece? A gente cai nessa situação aí de tomar cuidado com relação ao que a gente escreve, né? É claro que o examinador, se ele criasse essa situação aí, o que mais assim? Vamos lá. Quando você fala assim, ó, a moça encontrou aborrecida a sua mãe, tem mais a impressão de quem que tá aborrecida aí é a moça. Parece que essa qualidade está mais atrelada à moça do que à mãe, tá? Mas como eu disse, também seria possível fazer essa conexão com a mãe. Aí é que gera o problema da ambiguidade. Porém, é muito mais notório que quem está aborrecida nessa história é a moça. Se tivesse que dizer, né, não tem outra alternativa e eu tenho só a moça encontrou aborrecida a sua mãe ou a moça encontrou a sua mãe aborrecida, eu marcaria mais a primeira como predicativo do sujeito, né? Porque a segunda dá mais a impressão de ser a mãe que está aborrecida, tá ok? Porém, repito, as duas vão continuar gerando para você ambiguidade por causa do gênero, tá? Essa proximidade do adjetivo ali ao núcleo do objeto, ele tem esse problema. Mas o que a gente conseguiu observar? Que quando ele está imediatamente antes do núcleo do objeto, não tem dúvida. Ele só faz referência ao objeto. Então, quando eu escrevi ali, ó, a moça encontrou a sua aborrecida mãe, quem é que está aborrecida na jogada? Aqui não tem dúvida. Aqui não há ambiguidade. É a mãe que está aborrecida. E a mesma coisa que se eu tivesse escrito lá no início, a moça aborrecida encontrou a sua mãe. Tá vendo? A moça aborrecida ou a aborrecida moça, tá vendo? Tem a mesma ideia. Só que aí ela seria exclusiva de quem? Seria exclusiva do núcleo do sujeito. Tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Então, professor, nesse exercício da 7, a C, em políticos honestos, o honesto seria adjunto? Dá uma olhada lá. Então, a C, ó, políticos honestos são raridade hoje em dia. Exato. Adjunta de nominal. Por que adjunta de nominal? Porque esse cara aí tá junto, né? Do núcleo do sujeito. Ah, mas haveria possibilidade de tornar esse cara aí um predicativo? Haveria. Mas para eu torná-lo um predicativo tinha que estar assim, ó. Percebeu? Se tivesse assim, aí o honesto seria predicativo, tá? Porque se tivesse separado por vírgulas aí, o que eu quereria dizer políticos são honestos. Tá vendo? É isso que eu queria dizer. Tudo bem que não casaria com essa frase, tá? Mas políticos são honestos. E isso é uma raridade, né? Então, para ficar perfeito, teria que ser assim, ó. Políticos são honestos e raros hoje em dia. Tá vendo? Ou políticos são raridade
É que assim, acabo mudando o contexto se eu fizer isso, né? O melhor contexto seria, para manter a mesma ideia, não, pode ser assim, ó, políticos são honestos e raros. Aí sim. Tá vendo? Ó? Ou políticos são honestos e uma raridade. Hoje em dia, se eu quiser manter a palavra raridade. Ou políticos são honestos e raridade hoje em dia, tá vendo? Esse honestos e raridade estão sendo, vamos dizer assim, ligados pelo mesmo verbo de ligação. Porque eu vou dizer que políticos são honestos e políticos são raridade, tá bom? Mas não só políticos honestos é que são raridades. Então, por isso que muda um pouco o contexto. Mas se eu quisesse fazer aquele honesto ser predicativo, ele não poderia estar junto do núcleo, como ali está, tá? Junto do núcleo, como ali está, não tem como. Aquele camarada ali vai ser adjunta de nominal, tá bom? Então, e aí casa melhor essa ideia aí de chamar esses caras de políticos honestos são raridade, ok? Ok, sim. E acho seus pedidos razoáveis, tá vendo? Acho os seus pedidos razoáveis. Esse cara aí é predicativo do objeto, né? Tá vendo? Acho os seus pedidos e os seus pedidos são razoáveis. Aqui a gente consegue observar que a ideia está sendo atrelada a razoável. Esse razoável está falando de pedidos, né? Lembra como é que a gente faz para achar predicativo do objeto? Vocês lembram disso? Lembra da dica que eu dei em sala? É perguntar o quê? Depois do verbo. E depois do núcleo. Isso, de quem? Isso. Do objeto, né? Perguntar Isso. o que depois do objeto e achar como resposta uma qualidade. Isso. Tá vendo? Então, quem é que acho? Essa pergunta está sendo feita antes do verbo, né? Então, a ideia é que ali eu tenho meu verbo transitivo direto. Então, quem é que acho? Eu acho. Eu acho o quê? Os seus pedidos. Eu acho os seus pedidos. Aí eu pergunto de novo. O quê? E tenho como resposta uma qualidade. Essa qualidade, então, está atrelada a pedidos. E aí, então, ela vai ser o POD, né? Ela vai ser o predicativo do objeto direto. E não o predicativo do sujeito. Tá bom? Beleza? Vamos lá? Mais alguma dúvida relacionada aí a esse Sim, eu tenho 17. esse contexto? 17? É. Desse mesmo material. Isso. Esse aqui, né? Numere. Isso. Ah, tá. Dá pra gente pegar aqui e depois achar a resposta. Mais fácil, né? Beleza, então. Então, aqui, o que ele fala pra gente? Ele fala assim, ó. Numere as frases, né? Numere as frases de acordo com o código. E a seguir, assinale a alternativa correta quanto aos tipos de predicado. Beleza. Vamos primeiro identificar e depois a gente vê que código a gente colocaria, né? Na primeira oração ali, então, houve ataques em que choveram balas e granadas. Opa! Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Existir. Beleza. Mas a gente sabe que, em essência, esse cara é VTD, né? E aí, ataques viram pra gente objeto direto. Como eu não tenho sujeito, eu também não tenho nenhuma qualidade atrelada a esse sujeito para a primeira oração. Porque se vocês observarem, tem um outro verbo aqui, ó. Então eu tenho duas orações aqui, mas a gente vai analisá-las como se fossem duas orações absolutas, individuais. Vamos ver a primeira. Então, houve ataques. Essa é a primeira. Beleza. Não tem mais nada. Não tem nenhuma qualidade atrelada a nada. Então, aqui eu estou vendo um verbo transitivo direto. Qual é a frase? Para o predicado, qual é a frase? Ele já é verbal, né? Isso, eu já tenho predicado verbal. Lembra? Eu já tenho predicado verbal. Beleza. E aí, como eu não tenho mais qualidade nenhuma, então eu bato o martelo. Aqui só tem predicado verbal. Então eu sei que esse primeiro camarada aqui, ó, é um predicado verbal. Só que eu tenho que ir pro outro, né? Eu tenho que ir pro outro camaradinho ali, porque eu não posso me dar ao luxo de achar que, pronto, achei um predicado verbal e daí no outro tinha um outro predicado. Embora, se isso acontecesse, ia dar chabu, né? Porque poderia dar problema nas alternativas aí. Agora aqui, choveram balas, ok? Não, o verbo chover aqui não está sendo utilizado como fenômeno da natureza. Não tá. Então, você vai ter como sujeito balas e granadas. Porque aqui é o tal do sujeito metafórico, né? Então, choveram aqui balas e granadas. Isso aqui está funcionando para você como seu sujeito. Beleza. Então, balas e granadas choveram. Então, esse camarada aqui se torna para você um verbo intransitivo. Opa! E se é um verbo intransitivo, o que é que eu falo? Ele já tem verbal.
eu já tenho verbal. E mais uma vez, não há nenhuma qualidade, não há nenhum caracterizador aqui. Então, aqui também a gente vai ter uma segunda oração com predicado o quê? Verbal. Então, para essa aqui, ó, eu colocaria apenas o número 1. Vamos para a segunda. Por florestas, por vales, por montanhas, serpenteia o Paraíba. Então aqui a gente viu que está numa ordem inversa, né? Se a gente fosse colocar na ordem direta, seria o Paraíba serpenteia. Aqui é o verbo serpentear. E esse verbo é verbo intransitivo. Quem serpenteia, serpenteia. Mas por algum lugar. Por isso que está ali, ó, por florestas, por vales, por montanhas. Ali são adjuntos adverbiais de lugar. Por isso estão deslocados. Daí a separação de vírgula ali. Mas, com o verbo intransitivo, qual é a frase? Já tem verbal. A gente já tem verbal. E o sujeito é o Paraíba, né? O Paraíba funciona aqui pra gente como sujeito da oração. Se esse cara funciona como sujeito da oração e não há nenhum qualificador relacionado a ele, não tem predicativo do sujeito. Tá ok? Jamais teria objeto aqui. Então, mais uma vez, eu estou diante de um predicado verbal também. E aí sim, ele é só verbal. E depois, as virtudes são econômicas. Opa, aqui eu tenho um substantivo. Aqui eu tenho a ideia de ser qualificador, né? Tudo bem? Então, aqui é adjetivo, né? Então, eu tenho adjetivo relacionado a substantivo através de um verbo de ligação. Estou vendo o verbo de ligação? Estou. Qual é a frase? Ele é nominal. Eu só tenho predicado nominal. Então tá lá, ó. Eu só tenho predicado nominal. E com certeza a próxima também vai ser, ó. Mas os vícios... Opa, o que é essa vírgulazinha aqui? É um verbo implícito? Tá. É o verbo... Desculpa, não entendi. O verbo... Implícito é como se a vírgula Isso, o fosse verbo repetida. implícito, isso mesmo. Aqui, ó, ele omitiu esse verbo aqui, ó. Isso aqui a gente vai chamar de zeugma, aquela figura de linguagem, né? Que omite um termo que já foi apresentado. Então, quem é que deveria estar no lugar dessa vírgula? O verbo de ligação. Criando também uma outra qualidade aqui, ó. Criando um PS aqui também, ó. Aqui eu tenho um PS... Aqui eu tenho também um PS, que é predicativo do sujeito. Então, ali, eu tenho uma segunda oração. Não se engane quanto a isso. Isso aqui seria um período composto, né? 2 orações, mas também atreladas ao mesmo verbo. Então, aqui também eu teria um predicado nominal, né? E aí, sem sombra de dúvida, se eu estou vendo o verbo de ligação, a frase é eu só tenho predicado nominal. E aqui, então, colocaríamos número 2. E aí, a gente vai para a última, que ele fala assim, ó, furioso. O pasteleiro chinês correu. Opa, quando eu olho para o pai da noiva, que é o verbo, eu vejo que esse verbo, ele é um verbo que? Quem corre, corre. Isso. Quem corre, corre. Ele é um verbo intransitivo. E aí, se eu tenho um verbo intransitivo, qual é a frase? Já tem verbal. Eu já tenho verbal. Só que quando eu olho lá no início, eu desloquei. Olha a vírgula separando o qualificador aqui, ó. Lá no início, eu separei o qualificador chamado de predicativo. Porque aqui a ideia vai ser assim, ó. O pasteleiro chinês correu e ficou furioso, tornou-se furioso. E atrás do ladrão. Ou, se você quiser, o pasteleiro chinês correu atrás do ladrão. Aí, se eu colocar aqui o furioso, pode ser que dê a impressão que é o ladrão que tá furioso, tá vendo? Então, a melhor posição seria realmente jogar esse predicativo para lá para evitar a tal da ambiguidade. Tá vendo? Aqui acaba respondendo ou também mostrando pra gente uma outra forma daquela oração que você quis ali, Juliana. Deu para entender? Porque se você pega aquele furioso que tá ali e joga lá depois do ladrão, quem é que tá furioso? É o pasteleiro chinês ou é o ladrão? É claro que pelas, né, sempre vai ter aquele pessoal
mimi de plantão, né? Pô, professor, mas se é o, né? Se o ladrão tá furioso, se o ladrão é o cara furioso, como é que ele, né, vai sair correndo se ele tá furioso? Dá pra perceber que furioso é o pasteleiro. Eu entendo, filho, mas a gramática te dá essa possibilidade do qualificador ali. É claro que a semântica vai imperar dizendo não, isso aí é predicativo do sujeito, pô. Tá ok? Mas vamos supor que eu falasse assim, ó, o pasteleiro chinês correu atrás do freguês nervoso. Tá vendo? Quem é que tá nervoso? Percebeu que agora já não é tão clara a ideia, porque o freguês pode estar nervoso, pô. Mas saiu correndo. É porque a gente atrela, pô, se o ladrão saiu correndo é porque ele tá temendo, né? Se ele saiu correndo é porque ele teme o pasteleiro. Pô, saiu o pasteleiro com o óleo quente pra tacar nele. Pô, até ele saiu correndo, pô. Mas dá pra entender que quem tá furioso aí é o pasteleiro. Porém, quando eu coloco essa qualidade lá próxima do núcleo do objeto, poderia gerar ambiguidade porque eles são do mesmo gênero. E aí, olha que beleza, olha como é que eu quebrei essa ambiguidade. Eu quebrei essa ambiguidade porque agora está bem mais notório que quem está furioso, né, é o pasteleiro, mas não é uma qualidade imediata. Porque eu poderia dizer assim, ó, o furioso pasteleiro, tá vendo? O furioso pasteleiro chinês. Aí é adjunto. Quem é que tá furioso? É o pasteleiro. O pasteleiro furioso, aí só tiraria o chinês para não ficar esquisito, né? O pasteleiro furioso correu atrás do ladrão. Tá vendo? Não tenha dúvida. Só tem alguém furioso nessa situação. E esse furioso seria o pasteleiro. Só que essa qualidade que ele quis atrelar aí para vocês não é uma qualidade imediata. Por isso eu a tratei como predicativo. E aí para eu, né, definir que isso não é adjunto e sim predicativo lá perto do núcleo do sujeito, eu tenho que separar por uma vírgula. E aí fica mais nítida a de quem é essa fúria, né? A fúria pertence ao pasteleiro e não ao ladrão. Tudo bem? Mais alguma? Eu já acabei. Foi que... Eu acho que eu não tenho não, professor. Ainda não tive tempo de resolver as questões. Uhum. Eu lembro que na sala eu estava com dúvidas sobre a oração subordinada, quando Certo. o senhor passou... teve um exemplo que o senhor passou lá também, sobre um pouquinho, que é o sufixo do diminutivo no advérbio, ele não, quando é advérbio, ele não tem valor de diminutivo, ele tem valor aumentativo porque tem um muito implícito. Isso. Eu não entendi essa parte. Vamos lá então. A frase, seja a frase qual for, vamos dizer assim, ó. Vamos dizer que a menina ficou triste. Ok? A menina ficou triste. É uma menina qualquer? Não. Não, né? É uma menina o quê? Triste, né? Sim. Então, eu tenho aqui a qualidade atrelada ao nome através de um verbo de ligação, né? Mas aí, eu sei que esse cara vai ser predicativo por causa da presença do verbo de ligação e tudo mais. Minha pergunta para vocês agora é o seguinte: qual é o grau do adjetivo triste? Professor, o grau dele é chamado de grau normal. Ele não tem nenhum modificador nele, né? Ok. Vamos mudar o grau dessa qualidade? Vamos. A menina ficou muito triste. Opa, e se eu te perguntar agora, qual é o grau desse adjetivo? Você vai me dizer, olha, professor, aqui eu tenho, né, aquele que o senhor fala, é 1 para 1, né? Como assim 1 para 1? Eu tenho uma qualidade e um nome, tá vendo? Eu tenho uma qualidade e um nome. Então eu sei que eu estou no superlativo. Por isso a ideia do 1 para 1, por estar no superlativo. Uma qualidade, um único nome. Só que para fazer a modificação, eu usei um advérbio. Opa,
Então, esse superlativo ele é chamado de absoluto. Por que absoluto? 1 para 1. Mas do absoluto, ele é o absoluto analítico. Porque eu tenho duas palavras para alteração do grau. Só que eu podia ter essa frase escrita assim, ó. A menina ficou triste. A gente tem costume de falar tristinha, né? Ficou tristinha. O que seria esse tristinha? É um Aqui tô com... superlativo ainda, né? Só Isso, que daí seria porque... sintético? Isso. Agora, eu teria sim um superlativo. Ok? Continuaria sendo absoluto. Por quê? 1 para 1, né? Uma única qualidade, um único nome, 1 para 1. Aqui é a definição do superlativo absoluto. Porém, agora ele seria sintético. E por que essa ideia, né? Por que essa ideia? Que foi aquilo que eu falei para vocês lá em sala. Esse sufixo, ele é diminutivo? Sim, ele é diminutivo se ele tiver como radical um substantivo. Só que triste não é substantivo. Triste é adjetivo. Então, por isso, ele altera o grau em grau superlativo. Ok? E isso vai acontecer com advérbios também, tá? Porque o grau do advérbio é muito parecido com o grau do adjetivo, né? Ele só não tem o superlativo relativo, mas ele tem o comparativo e ele tem o superlativo absoluto. E vai funcionar da mesma maneira. Por exemplo, eu poderia poderia dizer assim: a cidade ficou... A cidade é perto. Né? Ou poderia dizer assim: a cidade... ou ele encontra-se perto, né, da cidade, tá vendo? Ele encontra-se perto da cidade. Ou aquele lugar fica perto de tal lugar, tá vendo? Não, ele não fica perto, ele fica muito perto. Não, ele fica pertinho, tá vendo? Eu poderia ter outra ideia também. Por exemplo, Júlia, você acorda cedo? Acordo muito cedo. Ó, então você acorda cedinho, Eu não tinha associado ainda, porque tá realmente faz vendo? sentido. O que é esse acorda cedinho? Acordo muito cedo. Mas cedo é advérbio, tá vendo? Cedo é advérbio. E aí, por eu anexar a esse advérbio um sufixo diminutivo, eu não vou criar grau diminutivo. Porque grau diminutivo eu só crio em substantivo. Mas quando eu pego um radical adverbial ou um radical adjetivo e coloco um sufixo diminutivo nele, aí eu crio superlativo. Superlativo absoluto sintético. Se for a relação de 1 para 1, né? Tudo bem? Certo. E Beleza? na relação de 2 para 1, por exemplo? A menina 2 para ficou... 1 é comparativo, né? Seria um para todos, né? Se fosse superlativo, ainda. Isso, Tipo, o superlativo é 1 para maior de todos. todos. Isso, aí seria o tal do superlativo relativo, né? É um dentre vários. Quais são as relações que a gente tem do grau, né? Vamos lá, vamos dar uma explorada nisso aí. Aí ele fala assim, ó. Imagine que eu fale assim, ó. João é o mais inteligente da turma. Aqui você observa que eu tenho um ser, tá vendo? Um ser, que é o João. E aqui da turma, eu tenho vários seres. Então, essa relação aqui, ó, essa relação que existe é de 1 para vários. Quando eu tenho essa relação de 1 para vários, a gente diz que isso aqui vai gerar para nós o superlativo relativo.
Mas, na prática, né? O que gera pra gente o superlativo relativo, não tenha dúvida, é esse artigo aqui, ó. Esse artigo aí é que tá fazendo toda a diferença, tá? Pra chamar esse camarada aqui de superlativo relativo. Fulano não é mais, fulano é o mais. Mas eu poderia dizer que João é muito inteligente. E aí você vem naquela relação, ó. Eu tenho uma qualidade e eu tenho um único ser. Aqui eu tô com a relação de 1 para 1. E aí essa relação de 1 para 1 vai gerar pra gente o superlativo absoluto. A gente só vai precisar saber se ele é o superlativo absoluto analítico, nesse caso aqui, ou se ele é o superlativo sintético, que é o caso de sufixos, né? Mas a relação aqui é de 1 para 1. Lá eu tenho sim uma qualidade, tá vendo? Uma qualidade, mas de um ser para vários. Por isso que a gente bota lá de 1 para vários. É uma qualidade de um ser para vários. Aqui eu tenho uma qualidade para um único ser. Mas eu também posso ter a situação de dizer que João é mais inteligente que José. E aí qual é a relação que você vê aqui agora? Aqui você vê de um lado João, do outro lado José, e entre eles uma qualidade. Então quantos seres você tem aqui? Aqui você tem 2 seres e uma única qualidade. 2 para 1. Então quando eu... Superlativo Pois não. comparativo. Não é superlativo, não. Aqui ele recebe o nome só de comparativo, tá? Só comparativo. Aqui agora o grau ele é comparativo. E aí, não sei se você lembra, o grau comparativo ele tem de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Tá bom? Esse aqui é de superioridade por causa da expressão mais que. Poderia ser de inferioridade, menos que. Ou poderia ser de igualdade, tão quanto. Tá vendo? João é tão inteligente quanto José, igualdade. João é mais inteligente do que José, superioridade. E João é menos inteligente do que José, inferioridade. Mas veja, eu tenho 2 seres e uma qualidade, 2 para 1. No superlativo absoluto, um ser e uma qualidade. Por isso ela é levada ao extremo, né? Por isso chama-se superlativo, 1 para 1. E no anterior eu tenho uma qualidade de um ser sendo colocada dentre vários. Então a gente diz que é 1 para vários. Uma qualidade para vários seres, tá vendo? É uma qualidade de um ser dentre vários seres. Então esse 1 para vários gera pra gente o superlativo relativo, tá ok? E é esse superlativo relativo que o advérbio não tem, tá bom? Esse aí, o superlativo relativo, o advérbio não tem. Deu pra entender? E não interferiria se, por exemplo, tivessem 2 adjetivos para Um ser, sujeito. não. Para um ser. Então, ali no 2 para 1, você tem 2 seres e uma qualidade, ou 2 qualidades de um único ser. Continua sendo 2 para 1. Exemplo, João, tá vendo? Ó? João é mais, vamos dizer assim, é mais estudioso do que atleta, tá vendo? Então a qualidade que ele se sobrepõe é de estudar, em detrimento à parte física, né? Então o João é mais estudioso do que atleta, ok? Então eu continuaria tendo 2 para 1, tá vendo? Só que agora seria 2 qualidades de um único ser. Eu posso ter 2 seres e uma qualidade, e posso ter 2 qualidades e um ser, mas continua sempre a relação 2 para 1. E quando eu tiver essa relação de 2 para 1, comparativo. É uma comparação que você faz. Quando eu tenho 1 para 1, é superlativo. E quando eu tenho um dentre vários, tá? Eu tenho uma qualidade de um ser, tá vendo? Não é uma qualidade para vários. É um ser e a qualidade envolvida em detrimento de vários. Ou seja, ele se sai,
ele se supera em relação aos outros naquela qualidade. Então, é um dentre vários. Eu tenho lá, né? Porque quando a gente fala que da sala, da turma, eu tenho vários alunos, né? Aí você vai e destaca um só. Então, você, né, leva essa qualidade, que pode ser positiva ou negativa, ao extremo, né? E a característica, então, é dizer que ele é o mais, que ela é a mais, o menos, a menos. Tudo bem? Professor, você falou Pois que não. no advérbio só não tem superlativo e relativo. Não, Né? o advérbio não possui. Como que ficaria o comparativo dele dos advérbios? Por exemplo, é só um exemplo, tá? Uhum. Heloíse fala, tá vendo, ó? Fala melhor do que Júlia. Porque eu não posso dizer que você fala mais bem, né? Não cai bem falar assim, né? Uhum. Então a gente vai dizer que você fala melhor, né? Mas ali é um comparativo, tá vendo? Ok? Tranquilo? Entendi. Ou eu posso dizer que Heloíse fala mais rápido do que Júlia. Então você fala acelerado e a Júlia nem tanto. Nesse caso do advérbio, aí eu não tenho a ideia aí do superlativo relativo, tá? Não se usa pra ele. Belezinha? E daí, poderia usar o sufixo mente para superlativo absoluto? Tem como? Tem, mas não é só o mente não, tá? Tem sufixos, por exemplo, eu posso dizer que Márcia, tá vendo? Ó? Márcia corre rápido. Márcia corre muito rápido, tá vendo? Márcia corre rapidamente ou rapidíssima. Só que se eu colocar rapidíssima, aí eu estou falando de uma qualidade dela, né? Tá? Então ela tem que ser rapidíssimo. Ah, tá. Tá ok? Porque é advérbio, né? Advérbio não tem concordância com um substantivo. Ele odeia substantivo, Sim. né? Tá? Então, tá vendo? Mas eu posso usar íssimo, érrimo, né? Ílimo. Os mesmos sufixos que eu utilizei lá pro adjetivo, eu vou poder usar para advérbio também. Para gerar o grau superlativo sintético. E o mente, tá? Não deixa de ser. Bom, obrigada. Tudo bem? Tranquilidade? Belezinha? Bem, moçadinha, eu acho que para o que nós nos predispusemos, né? Acho que tá bem cumprido, né? Conseguimos aí retirar algumas dúvidas, né? Agradeço a vocês aí pela presença, tá? Como eu disse pra você, antes da Júlia entrar, eu tava falando com a Heloíse. Falei, Heloíse, se você tiver aí, eu vou tirar sua dúvida, pô. Se você tiver aí, eu vou tirar a sua dúvida. Nós vamos passar o tempo da mentoria aqui discutindo o que tá te afligindo aí. O que tá tirando o seu sono, né? Tá? Porque eu estou à disposição de vocês. Se eu tiver um aluno aqui, eu vou continuar dando aula, vou continuar na mentoria. O objetivo é esse. Então, assim, eu agradeço a vocês a presença, né? Eu sempre faço essa pergunta, não é pra não, mas é pra saber, ajudou estar aqui agora, ajudou vocês, deu pra tirar uma dúvida, deu pra Ajudou esclarecer. bastante. Pô, legal, bacana. Essa é a minha motivação. É pra isso que eu tô aqui, e seja pra um aluno ou pra vários. Mas, infelizmente, o tempo tá escasso, né? E o tempo tá se acabando. Daqui 2 meses, acabou. Nós não vamos ter mais, né? Não haverá, né? Não haverá mais mentoria, não haverá mais curso, não haverá mais prova. Acabou. Então, aproveitem, tá? E espero ajudar sempre. E agradeço a presença de vocês, tá? Muito obrigado aí. Espero vê-las novamente, tá bom? E se você tem interesse de participar dessa mentoria, entre em contato comigo. Mas antes de mais nada, não se esqueça. Você já ativou o sininho aí das notificações? Já colocou aquele joinha maroto? Então, você já sabe, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, muito obrigado. Forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Tchau. Até mais. Professor, obrigada pela mentoria. Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Tchau. Tchau.